Célia Martins Guimarães nasceu no dia 2 de fevereiro de 1936, no município de Santana de Pirapama. Dedicou boa parte de sua vida à produção de poesias, escritas, em sua maioria, de forma trovadoresca. Há aproximadamente 10 anos, Célia foi diagnosticada com a doença de Alzheimer e, desde então, realiza tratamentos não farmacológicos para manter a sua funcionalidade e reduzir a velocidade da evolução da doença. Bom, a doença de Alzheimer é a principal causa de demência. E quando a família recebe um diagnóstico de demência, é como se a vida acabasse para aquela pessoa idosa. Então, os familiares, geralmente, eles ficam com receio de ingressar essa pessoa idosa nas atividades, no contexto social como um todo. No caso da Célia, em 2014, quando eu cheguei lá na casa dela para fazer um atendimento em domicílio, eu percebi que a Célia tinha muito suporte familiar. Então, os familiares dela, desde sempre, guardavam as coisas que ela escrevia, conseguiu encadernar muita coisa que ela escreveu. Então, eu tinha uma riqueza de material muito grande para trabalhar na reabilitação com ela. Quando eu me deparei com essa obra riquíssima dela, eu vi que ela tinha condições de continuar produzindo as trovas, escrevendo. E assim a gente começou. Aí eu encontrei o Gabriel Eugênio, que é da família, que é uma pessoa que gosta de preservar as memórias, e ele luta muito por isso. Então a gente conversando e pensando assim, nossa, a gente podia tanto fazer com que a história da Célia ficasse registrada, porque é uma pessoa de renome internacional. Eu e o Gabriel conversamos há um tempo atrás, tá lembrada, né? Ah, tá. Para fazer um livro e o resultado tá aqui, vim dar para a senhora o resultado. Olha aqui, mãe. Olha o livro. Quem que é essa aqui? Eu. Olha aqui. O que tá escrito? Isso. Então, o livro que fala sobre a senhora. Ah, olha aqui que bonito que ficou. O livro começa com isso aqui, olha. A palavra, a razão do nosso viver, revoluciona, transforma o mundo e todo o nosso ser. Você lembra quando você fez isso? Lembra? Pois é. E o livro ficou bem bonito. O Gabriel fala sobre a senhora. Depois tem as fotos da família, de onde que a senhora veio. Olha que foto boa essa aqui da senhora. Olha que bonita essa trova sua. Sou alegre e o ano inteiro, minha alegria é total. Vim no mês de fevereiro, sou filho do carnaval. Quem que é essa? Mãe? Olha a carta, vamos ver o que a carta fala aqui. Querido Guilherme, vou parar de perguntar e falar como tem sido a nossa vida sem mamãe. Bem mais fácil do que eu imaginava, graças a Deus. Você deve ter lido o livro Prosa na Varanda, né? Aquela Maria Francisca que é citada no livro e que ajudou mamãe na nossa infância aqui em Sete Lagoas, está aqui desde o princípio do ano. Então, isso aqui é uma carta que você mandou muitos anos atrás. Quem são essas aqui? Quem é? O senhor lembra dessa foto? Quem é? Gabi e Lisa, lá em Portugal. Olha o que você escreveu para elas no envelope de carta. Lisa e Gabi, a existência é o grande dom que o Papai do Céu nos fez. Gostosa qual um bombom, seja a vida de vocês. E isso foi no ano 2000. Tem 24 anos, 19/7. Aí tem mais carta que a senhora escreveu para a gente. A senhora escreveu para Dione, para Dalvinha, para Denise, tia Lenir. Então o pessoal todo mandou as trovas que o senhor tinha feito para cada um deles. Olha o tanto de coisa que tem aqui da senhora. Olha para a sobrinha Júnia. 58? Você? Que susto!
quis uma prova. Fui ao espelho para ver se eu também estava nova. Essa é boa. Do espelho vi a lembrança que eu já fiz 60 e tantos. Longe o tempo de criança, perto da família, com encanto. É bom demais recordar. Lembra a sobrinha primeira, que vimos desabrochar e hoje é dama conselheira. Quanta recordação, o bom mesmo é ser petice. Celso atirava do chão e carregava feliz. Nós pensamos então em começar a colocar a Célia para as próximas gerações, que ela fosse vista para as próximas gerações. Cristóvão Célia tornando-se nosso irmão. O seu trabalho da vida é comunidade em ação. Olhando a média operária, a vez na pessoa. Uma ação comunitária entre ordem e união. Ela participou de sarau com os alunos do Colégio Polivalente. Foi lindo porque eles fizeram um levantamento das trovas dela e puderam recitar as trovas dela para ela, os poemas dela. E na ocasião foi muito legal, porque houve esse intercâmbio geracional e eles viram o quanto de material ela tinha produzido e o tanto que aquilo era rico. E eles quiseram ir além daquele projeto, né? Então, depois do sarau, vários do grupo continuaram se encontrando, fizeram parte do clube de letras daqui de Sete Lagoas por causa desse sarau. Bom, com o passar do tempo, a gente foi evoluindo nos atendimentos em domicílio e ela sempre fazendo os registros, né, do material que ela já havia publicado, mas que não estava encadernado. Então a gente começou a datilografar esse material ou escrever também, porque a escrita é muito importante para a manutenção das funções cognitivas. E isso ela fazia diariamente. Em 2019, eu abri o meu Canto Conviver e a partir daí a Célia teve a oportunidade de frequentar o meu Canto Conviver e participar das atividades em grupo. Isso fez com que ela retomasse o lugar de protagonismo que ela tinha antes da doença e antes dela ficar com as limitações cognitivas próprias da doença de Alzheimer. Apesar dela estar com o diagnóstico, apesar dela ter essas limitações da doença de Alzheimer, ela conseguiu retomar esse protagonismo através das atividades oferecidas aqui. Saraus, teatro-terapia, a música. Então, toda sexta-feira ela recita uma trova e a gente divulga essa trova. E ao desamor expulsar, procurar novos caminhos por onde a alegria andar. É uma forma de manter viva essa questão linguística e também a história e a memória dela. O trabalho com as pessoas idosas, quando tem um diagnóstico de demência, muitas vezes ele é difícil na questão da participação social, justamente por causa do receio da família em colocar aquela pessoa ali diante das outras, de um grupo social. Manter esse idoso que está com um diagnóstico de demência ou com um diagnóstico de doença de Alzheimer isolado socialmente só vai fazer piorar. Piorando essa questão cognitiva, naturalmente ele vai debilitar nas outras áreas. E no caso da Célia, a gente não teve nenhum impedimento para manter essa participação social dela, porque a família ela é muito presente, né? Dá muito suporte, ela endossa todo o caminho que a gente tem na reabilitação. É como se não houvesse o diagnóstico. A gente vê a Célia através do diagnóstico. As potencialidades que ali estão presentes. Talvez ela não possa construir uma trova autoral hoje em dia, mas ela pode retomar as que ela mais gosta.
Então são trovas importantes, é um material muito importante que a gente consegue que ela revisite essas trovas, que ela, em público, ela fale dessas trovas, e aí vai perpetuando todo esse legado que Célia construiu ao longo da história dela. Aliás, foi em 1949 que a senhora fez. Acanhado, Quase mudo, mas a quermesse o animava. Seu olhar dizia tudo que a timidez não deixava. Eu vi um brotinho lindo na padaria que frente. Ele tímido e eu sorrindo. A tia manda comprar 12 pães, mas eu queria só meia dúzia levar para voltar à padaria, só para ver outra vez. Gentil atrás do balcão, que apesar da timidez não estava a minha intenção. 60 anos depois, estamos juntos. Eu grisalho entre os poetas. Eu grisalho entre os poetas, estamos juntos os dois. E ele é avô de minhas netas. Minhas netas. Foi Graças àqueles pães que o romance começou. A Santana e Guimarães, Deus do céu abençoou. Não, essa história aconteceu em Caetanópolis, perto de Paropeba. Antes era Cedro. A tia Carlota morava na mesma rua da padaria. Tinha muitos filhos e era lá que eu passava as férias. Tenho 75 anos. Celso, meu marido, o moreno lindo, continua apaixonado por pão e eu por ele. Não, gente. Quero falar da saudade do meu tempo de menina, neste canto da cidade. Tinha um beco em vez de rua, cerca viva de bonina e a majestosa tabua que não me sai da retina. Lembro do pé de jenipapo, vejo bando de meninos perseguindo o pobre sapo e as peneiras de girinos. Recordo quando chovia, pelo rasgão era fuga. Quanto mais me debatia, mais grudava a sanguessuga. Concurso de paródia, essa aqui foi tão importante. Ela fez aquela paródia no programa do Moacir Franco, apresentou lá, cantou lá na televisão, ele apareceu, ele mandou, canta, fuma, fuma, minha gente, deixa a saúde pra lá. Célia Guimarães Santana, de Sete Lagoas, escreveu, e Mariano vai interpretar Fuma, fuma, minha gente! Fuma, fuma, minha gente, deixa a saúde pra lá. Fuma quem quer ser doente, que tem o dinheiro pra queimar. Que tem o dinheiro pra queimar, que tem o dinheiro pra queimar, que tem o dinheiro pra queimar, que tem o dinheiro pra queimar. Na rua distante, com seu cigarrinho aceso, todos dizem fufilante, vai ali de contrapeso. Pinga e cigarro é poeira, que encurta a saúde e a vida do candidato a esqueleto, ou disfarçado suicida. Fuma, fuma, minha gente, deixa a saúde pra lá. Fuma quem quer ser doente, e tem o dinheiro pra queimar, e tem o dinheiro pra queimar. Tem o dinheiro pra queimar, e tem o dinheiro pra queimar, e tem o dinheiro pra queimar. Ia para muitos concursos de trova, né, mãe? Viajava muito. Novamente, o nome de Célia é divulgado além mar. É que a trovadora Célia Guimarães foi classificada no concurso de trovas do Clube da Simpatia em Portugal. Dessa vez com a trova no tema Fonte. A trovadora em Bandeirante, no Paraná, mãe. Quando recebi o seu troféu e lendo no diploma sua trova classificada. Então, isso aqui é em Bandeirante, no Paraná.
senhora lembra do Bandeirantes Paraná? Quando a senhora foi lá? Tem alguma trova sua que foi premiada lá fora? Em Portugal só. Qual que era a trova? Do botão vermelho, na rusga que alega no povo. Faz o casaco mais velho cheirar a casaco novo. Todo mundo que sabia escrever trova, escrevia a sua trova, colocava no envelopinho secreto e mandava pelo correio. O jurado abria o envelopinho e lia as trovas. A melhor trova ganhava o concurso. E eu trouxe aqui 2 troféus que a Célia ganhou porque ela escreveu 2 trovas que foram muito legais. Foram as melhores trovas lá de Portugal, outro país. Olha que beleza! Ela gostava de participar. Só gosta de viajar? Aí é bom demais. Eu também gosto demais. É bom demais. E com trova a senhora viajou muito? Célia foi minha colega de colégio a partir da 7ª série no Maurício Peixoto. E mais que colega, a gente se tornou amiga, sabe? Mesmo antes de Clube de Letras existir, de saber que ela seria a maior trovadora de 7 Lagoas, né? Essas coisas assim, a gente já tinha uma grande amizade. Pra você ter uma ideia, havia a pensão da mãe dela, né? E eu passava, antes de ir para a escola, eu passava todas as manhãs na casa dela, já pertinho do colégio, para ir de companhia com ela. A dona Didi sempre recebia a gente muito bem, né? Passava quase todas as manhãs para acabar de chegar com ela. Ah, que Muito beleza. amiga. Olha, o Clube de Letras foi fundado há 57 anos atrás, né? 1964. E eu fui chamada logo, até por uma pessoa ligada à Célia, que morou na pensão de Dona Didi, tinha Dona Didi como mãe, e a Célia e as irmãs também como irmãs. E Célia, a gente tinha separado, porque ela deixou a escola, eu também me formei, fui procurar outros caminhos, a gente quase não se via. Nisso houve um concurso de literatura, né? Célia apresentou títulos, poemas muito bonitos. Ela faz muito poema, compõe em trovas, né? Poema só de versos 7-sílábicos. Então, Célia foi chamada para o clube. Ela exila ao mesmo tempo, tá? E a gente, isso já há mais de 40 anos atrás, quer dizer, tem mais de 40 anos de convivência literária, né? Assim, e de amizade que nunca deixou de existir, sabe? Quem que te inspirou a escrever trova, Célia? A fábrica. Sei lá, acho que é fábrica. E aí, como é que foi a sua primeira participação em concurso? Você mandou uma trova? Ou foi na escola? Como que foi? Acho que foi na escola mesmo. Porque, na verdade, seu desejo era estudar onde? O desejo era estudar. Pra ser o quê? Professora. Isso. E aí você estudou aonde? Acabou Só comércio. Que não era uma coisa, né? Nem. Não queria. Não. Muito sem poesia. Muito sem poesia, né? Você gostava de umas matérias que não tinha nada a ver com os números, né? É. Você gostava era de quê? Aí eu gostava de fazer de datilografia, taquigrafia. Então era datilografia, Taquigrafia, caligrafia. Então você estava dentro de uma escola que era só
Era pra você formar em quê na escola de comércio? Comércio. E aí você foi pra outras bandas, né? Pois é. Foi pra banda de uma coisa que tinha mais o quê? Poesia. Né, Célia? É, mais poesia. Tinha mais poesia do que lá. E aí você começou a escrever? Foi. Em toda essa trajetória de reabilitação da Célia, a gente não perdeu esse fio artístico dela, essa produção literária dela. Então, o que permeia essa participação social da Célia, além do reconhecimento que ela tem, é a manutenção da escrita com ela. E essa manutenção da escrita é que faz com que ela tenha uma participação social efetiva, através dos saraus que ela participa. Então, se você falar uma palavra de uma trova para a Célia, ela continua a trova. Então, essa funcionalidade que a gente consegue através da produção dela, da reserva cognitiva que ela criou ao longo do tempo, é muito importante. Se eu pudesse escolher, faria o curso de magistério para ser professora primária. Não sei se por doença ou malandragem, não estudei mais. Porém, fui convidada a dar aulas para adultos, alfabetizar. Projeto Minerva. Projeto Minerva, alguém te convidou para trabalhar lá, não foi? Você gostava? Muito. E aí você já ensinava quem já sabe? Já sabe, já era alfabetizado, né? Então, para adultos. 9 meses, durante 9 meses, a gente dava aula o quê? Através rádio. Célia, exímia trovadora, cheia de prêmios, diplomas, medalhas, ela se dispunha com toda paciência, toda calma, sabe, a ensinar os meninos a contar as sílabas, fazer a trova. Muita gente que é trovadora na cidade, muitos que foram até já premiados, são discípulos de Célia nesse sentido. Sem vanglória, sem vaidade nenhuma, sabe? Ela ajudou muito. Até a mim mesmo, no começo, ela me ajudou sim, muito, sabe? Eu punha assim a característica dele, para eles adivinhar o que era, né? O que era. Aí eles adoravam. Adoravam. E era o que você escrevia no quadro? Escrevia. Era em forma de quê? Uma trova mesmo. Então olha só, Célia, que interessante, hein? Você queria dar aula, de repente você foi convidada a dar aula, não conseguiu formar em magistério, mas conseguiu realizar um sonho, não foi? Foi. Das 3 entidades irmãs que nós falamos, congêneres, né? Das 3 entidades congêneres, a academia é a caçula. O Francisco Timóteo conheceu a UBT em Divinópolis e conseguiu trazer para cá. É quando Célia começa a despontar, né, como grande trovadora. O que a Célia produziu aqui em Sete Lagoas é um material que é para sempre. Assim, ele é atual, apesar de ter sido muita coisa escrita há muitos anos atrás. Então tem uma trova dela que eu sou apaixonada, que ela fala a história de Jesus sem usar os verbos. De palha, um berço no frio, de pau à cruz da paixão. Depois, sepulcro vazio, vitória, ressurreição. Essa trova, ela é muito importante, né? E depois, ela que me falou que é uma trova que não tem verbo. Então é muito difícil de produzir uma trova que não tem verbo. Toda mulher busca paz, com esperança a vida inteira.
é na batalha eficaz, amiga, mãe, companheira. Bonito isso. Qual foi aquela trova dela que a senhora recitou ali na entrada? Era... A dela é: mais que a medalha maior, mais que os troféus todos meus, tem um título melhor, o de ser filha de Deus. Tinham temas irônicos dela, assim. Tem, né, muita coisa boa. Ela declamou para você um que ela fala que se morrer aos 100 anos é de morte prematura. Olha só, não. Eu sei que ela diz assim, né? Se ela morrer aos 100 anos, será morte prematura. Quer dizer, deseja viver muito mais, né? E Os Sonhares é uma produção tão linda de Célia, tão amorosa. Aqui estão todas as trovas que ela produziu, as principais, né? Uma coletânea de trovas. Eu uso no dia a dia aqui no meu trabalho, porque são coisas tão atuais, são coisas que às vezes eu penso assim, gente, nós estamos em época de eleição. Aí eu vou aos Sonhares e acho uma trova relacionada ao período eleitoral. Então, assim, eu posso abrir os Sonhares ao acaso e eu acho: vi natureza agredida, desmatamento e represa. Para o insensato isso é vida, para o poeta é tristeza. É lindo. Eu amo as trovas de Célia. Quem que te mandou flores, Célia? Quem que manda flor toda semana? Você não. Só pode ser quem? Só pode ser Guilherme. E a senhora gosta dessas flores que a senhora recebe? É bom, né? Muito bom. Eu estava conversando com o Guilherme, filho da senhora, pra ele falar também, assim, um pouco sobre o que ele achava marcante, assim, na sua personalidade, né, enquanto trovador. Aí ele falou assim: minha mãe sempre foi muito bem-humorada e tem várias trovas de humor. Aí ela falou assim, ele disse assim: ela tem uma trova interessante, do 7. Vale buscar a memória dela sobre essa trova. A senhora se lembra? 7 tão fluídica, até nos deixa abismados. Nós ganhamos de presente 7 lagos encantados. Essa mesmo. 7 tão influente, até nos deixa abismados. Nós ganhamos de presente 7 lagos encantados. 7 são sacramentos. São 7, ninguém se engana, os pecados capitais. 7 os dias da semana, 7 as notas musicais. Foram 7 as maravilhas que encantaram o universo, para fazer redondilhas 7 sílabas do verso. 7 sábios de valores, os da Grécia, sem rivais. No arco-íris 7 cores, 7 eclipses, não mais. O trovador jamais consome o poder que o 7 tem, pois até meu sobrenome tem 7 letras também. A doença foi progredindo, porque é uma doença neurodegenerativa, mas o impacto disso era diluído conforme ela continuava a participar socialmente, a ser estimulada a ter autonomia, a ter o trabalho da reabilitação na fisioterapia e a participação aqui no Meu Canto Conviver com as atividades em grupo. Só que em agosto desse ano, de 2024, ela sofreu um AVC que fez com que ela tivesse limitações motoras, impedindo a ela de continuar a participação social, né? É um AVC recente. Diante dessa condição, né, desse AVC, ela ficou mais debilitada, ela ficou mais dependente. Então, no momento, a Célia está em processo de reabilitação domiciliar por causa disso. E quem que é essa moça bonita aqui? Quem é?
Célia é o exemplo vivo de que é possível, apesar das limitações, fazer com que a pessoa idosa permaneça funcional e participativa. A história de Célia serve de exemplo para várias pessoas idosas que, diante de um cenário de um diagnóstico, se escondem através dele. É preciso mudar essa realidade. É preciso fazer com que a pessoa idosa resgate o seu protagonismo na nossa sociedade.